Letra B aí, gente, é essa função aqui. Então, primeiro, a assíntota vertical é pensar qual o valor que zera o denominador. Então, igualando o denominador a zero, a gente chega no x igual a menos 2. Calcula o limite lateral. Quando você calcula o limite com x tendendo a menos 2 pela esquerda, substituindo o x por menos 2 vai dar menos 3 sobre 0. Aqui é menos, porque se você pegar um valor menor do que menos 2, por exemplo, menos 3, e colocar no lugar do x, menos 3 mais 2 dá menos 1, que é um resultado negativo. Negativo com negativo, positivo. Calculando o limite à direita vai dar um menos infinito, porque a diferença é que quando substituir o menos 3 no lugar do x, deu um resultado negativo. Aqui eu vou pegar um valor maior do que menos 2, por exemplo, menos 1, e colocando no lugar do x, menos 1 mais 2 dá 1, que é positivo, e negativo com positivo é negativo. Então, por isso que deram esses valores. Então, x igual a menos 2 é uma assíntota vertical. Assíntota horizontal, como na letra A, quando você calcula o limite com x tendendo a mais infinito, você pode colocar em evidência, mas a parte de cima é constante e o x aparece uma vez aqui embaixo, então a resposta pelo teorema é zero, certo? Se o x aparecesse mais vezes aqui embaixo, eu ia te falar para colocar o x em evidência, para depois tirar essa conclusão, mas como o x aparece só uma vez, tanto para mais infinito como para menos infinito, a resposta é zero, ou seja, y igual a zero é a assíntota horizontal. Interseção com os eixos. Com o eixo y vai fazer x igual a zero, zerando isso aqui vai dar menos 3 sobre 2. E interseção com o eixo x é y igual a zero, mas essa fração nunca vai ser zero, porque a parte de cima é igual a menos 3, então não tem interseção com o eixo x. O gráfico dessa função vai ficar assim. Observa que aqui é a nossa assíntota vertical, que é o menos 2, que a gente... Isso, a assíntota vertical, que é o menos 2, está aqui. A assíntota horizontal é o zero, está aqui. Por que o gráfico ficou assim? Então, observa, se x tende a menos 2 pela esquerda, ou seja, se x se aproxima de menos 2 pela esquerda, o que acontece com a minha função, que é o gráfico y? Ele tende a mais infinito, ele vai crescendo. Então, esse mais infinito é que ele cresce, e como aqui é uma assíntota, vai ter esse comportamento sem tocar aqui. E à medida que o x tende a menos 2 pela direita, x tendendo a menos 2 pela direita, a minha função está descendo. Está descendo porque a função tende a menos infinito. Então, quando ela tende a mais infinito, ela tem esse comportamento aqui de ir subindo, e como menos 2 é assíntota, de se aproximar sem tocar. E como aqui tende a menos infinito, vai descer, vai se aproximar sem tocar, porque o menos 2 é uma assíntota. Agora, olha só aqui em relação ao zero, olha só. Se x tende a mais infinito, é pensar no x sempre crescendo. E a função está se aproximando de zero à medida que ele vai crescendo. Então, a minha função vai se aproximando de zero aqui, ó. Certo? Observe que ela tocou nesse ponto, que é o menos meio, menos 3 sobre 2, que é o ponto que a gente viu de interseção com o eixo y, certo? E à medida que o x vai diminuindo, o x vai tendendo a menos infinito, é o x diminuindo, a minha função também tende a zero, então essa voltinha que o gráfico vai dando aqui vai se aproximando do zero. Observa que não tocou no eixo x como a gente viu, certo?